Aí. Espera. Bom dia, pessoal. Espera. Estamos aqui para mais um dia de aula. Deixa o mano ir lá na frente. Quem puder dar um... Deixa ele. Deixa ele. Deixa eu ver sua roupinha. Isso aí, tá bonitão. Isso aí, pessoal. Quem puder dar um like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos que ajuda o canal a crescer. Sextou. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todo mundo aí que assiste a gente. Né? Né? Dá tchau, pessoal do canal. Tchau. Tchau. Deixa o like no canal. Tchau. Isso aí.